O nosso vídeo de hoje para falar sobre o zagueiro Rafael Tolói, que recebeu proposta oficial do Vasco da Gama nos últimos dias. O Rafael Tolói, que está em reta final de contrato lá na Atalanta, tem esse vínculo somente até junho da temporada que vem. Hoje ele tem 33 anos de idade. Na pré-temporada até aqui ele jogou 14 minutos contra o Parma. Nos dois jogos que a Atalanta fez no campeonato italiano, ganhou um e acabou perdendo o outro. O Rafael Tolói ainda não ficou no banco de reservas. A tendência é que seja a sua última temporada, de fato, lá na Atalanta. Entretanto, segundo informações do Globo Esporte, o zagueiro gostou da oferta, achou ela justa, com uma boa compensação financeira, só que ele quer cumprir esse seu vínculo lá na Atalanta. E eu já vinha falando sobre isso há um tempão. O Goiás procurou o Rafael Tolói, só que é o seguinte, eu também acompanho a Atalanta, né? Se fosse para mim elencar aqui como se fosse um clube que eu gosto, né, no futebol europeu, seria a Atalanta junto com o Everton da Inglaterra. Então é os dois que eu mais acompanho lá fora. A Atalanta bateu muitas vezes na trave para conquistar um título importante. Foi duas vezes vice-campeã da Copa Itália, também chegou nas quartas da Champions League, no campeonato italiano já ficou na terceira colocação, mas nunca beliscou esse título. Na temporada passada ele acabou acontecendo de novo. A Atalanta perdeu a final da Copa Itália para a Juventus, mas ganhou, né, a Europa League contra o Bayer Leverkusen, com o Rafael Tolói participando. Enfim, foi muito mais reserva do que titular, diferentemente das outras campanhas, mas é um momento mágico, né, para a Atalanta agora desfrutando esta temporada como a primeira, né, com um título grande, um título grandioso. A Atalanta que já ganhou, né, a Copa Itália, ainda na década de 60, se eu não estiver enganado, mas não tinha esse título de expressão, vamos colocar assim, no futebol atual. Então o Rafael Tolói, que é um dos maiores jogadores da história da Atalanta, está lá desde 2015, não sairia agora, sabe? É a mesma coisa do Messi aposentar depois da Copa do Mundo. O cara lutou tanto para aquilo, agora que é o momento de desfrutar, né, da conquista, enfim, não faz sentido. Então, eu já tinha comentado sobre isso, o Rafael Tolói dificilmente abandonaria a Atalanta agora, né, mesmo sendo reserva, mas com esse momento de glória, e a família dele também está acostumada lá no futebol italiano, com o país. Enfim, o Rafael Tolói, que inclusive se naturalizou e foi campeão da Eurocopa com a Itália em 2020. Sobre os interesses, tá? Eu até confirmei essa informação com o meu parceiro Wilbert, lá do Radar Esmeraldino. Um abraço, inclusive, para o Wilbert. Ele me falou que recebeu essa informação, que o Goiás procurou o Rafael Tolói. Inclusive, o jogador estava até atento, por exemplo, em comprar imóveis aqui em Goiânia, para jogar no Goiás. Não sei se essa informação de fato é verídica ou não, mas é uma movimentação que pode acontecer. O Rafael Tolói tem, por exemplo, uma escolinha de futebol, né, ali na Rio Verde, pertinho, inclusive, lá da Atitude Multimarcas. Então, assim, eu acredito que ele volte para o Goiás ainda, tá? O salário dele é alto, né? Não recebe 100, 150 mil por mês, mas também já não está naquele auge de ganhar 1 milhão, 1 milhão e 200. O Avaí procurou Rafael Tolói, inclusive, nesse ano também. Os representantes do jogador acharam interessante a proposta, só que acabou que não avançou também. O Rafael Tolói não queria deixar a Atalanta. Então, assim, o Goiás não pode perder o Rafael Tolói. Eu sei que o Vasco tem mais dinheiro que o Goiás, eu sei que o Vasco tem mais títulos do que o Goiás, só que assim, um ídolo do clube, a não ser que o Vasco ofereça R$1 milhão no ano que vem, ou algo nesse sentido, dá para o Goiás trazer o Rafael Tolói de volta. Aí é um cara que tem lenha para queimar ainda, é jovem, dificilmente se machuca, ele teve algumas lesões musculares nesses 2 últimos anos, mas assim, nada de muito grave. Penso que voltando para o Goiás, enfim, tendo uma preparação mais cautelosa, pode ser um jogador muito útil e um referencial tanto técnico quanto principalmente de liderança aqui no Verde. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre este assunto. Rafael Tolói, contrato somente até junho de 2025 no futebol italiano. Eu tenho a impressão que o Rafael Tolói, encerrando esse seu contrato por lá, deve voltar para o Brasil. Tá? Se não aparecer, por exemplo, uma proposta do mundo árabe ou algo nesse sentido, eu acho que ele não deve continuar na Itália, porque assim, se ele não jogar na Atalanta, a tendência é que um clube menor, né, procure o jogador. E provavelmente os clubes aqui do Brasil têm uma capacidade financeira mais alta. A não ser que ele queira aposentar, né, lá na Itália, mas enfim, já demonstrou o interesse